Três. Bom, galera, repetindo, na aula passada a gente começou a falar da transição da Idade Antiga, ou seja, a Grécia, Roma, para a Idade Média, né? E aí, gente, eu expliquei na semana passada que a Idade Média ela é um período, né, de 1000 anos e que para facilitar o estudo, esse período ele é dividido em duas etapas, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. E como que se deu essa transição, né? Espera aí. Tem a Alta Idade Média do século V ao X, ou seja, de 476 até o ano 1000, mais ou menos. E aí depois do ano 1000 até o 1453. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, se a gente entende que a Idade Média ela vem depois do Império Romano, a gente precisa entender como que o Império Romano, um império tão poderoso, né, que conquistou tantos países, tantas nações, tantos povos, como é que um império tão poderoso como esse foi desmantelar, né? Foi cair. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender foi o auge do Império Romano. Como é que foi o auge do Império Romano e como é que eles chegaram no seu tamanho máximo? Eles conquistavam, né, diversas nações através da guerra, né, através dos seus exércitos. E ali, quando eles chegavam nessas nações, chegavam nesses povos, eles exigiam tributos, eles pegavam, né, pessoas escravizadas, né, para trabalhar para eles e tal. Só que, gente, para administrar o império daquele tamanhão todo que era do Império Romano, era necessário cada vez mais tributos vindo desses outros povos, porque era caro, eles precisavam de dinheiro, e era preciso cada vez mais escravos, porque toda a produção do Império Romano, aquilo que eles iam plantar, aquilo que eles iam colher, todo o trabalho que era feito, não era feito propriamente pelos cidadãos romanos, mas era feito pelos escravos. Então quer dizer, eles precisavam cada vez mais de escravos para manter o sistema rodando. Só que aí chegou o momento de expansão máxima e aí, quando eles pararam de conquistar, quando eles pararam de se expandir, aí meio que já foi, meio que o sistema já foi entrando em crise, né? Então, eu tenho pelo menos aqui 4 motivos para o Império Romano ter entrado em colapso. Primeiro, o colapso desse sistema de exploração e desse sistema de escravos. Quanto menos conquista, menos escravos. Quanto menos escravos, menos produção. Se eu não tenho escravos, eu não tenho produção. Então, com isso, essa parte social e econômica também do Império Romano foi entrando em colapso. Em segundo, em segundo motivo, e é o que vai desencadear todos os motivos, é que a galera lá em Roma, no Império Romano, vivia, principalmente nessa parte aqui da Europa, todo mundo vivia bem tranquilo, todo mundo tinha lá o seu dinheiro, todo mundo tinha lá o seu pedaço de terra, e toda essa riqueza, toda essa prosperidade material do Império Romano, ela começou a ser cobiçada pelos outros povos, né? E aí começa um capítulo da história da história de Roma, e foi o principal motivo da queda deles, que foram a invasão de outros povos. Outros povos começaram a entrar no território do Império Romano para começar a conquistar, começar a pilhar, a saquear, entrar nas cidades e roubar o que eles tinham e tal. Em terceiro lugar, falando, né, de um motivo por que eles caíram. Eles passaram também, o Império Romano, quando eles pararam de conquistar os outros povos, eles passaram por um período muito grande de paz, pelo menos 100 anos
onde eles ficaram em paz. Com isso, gente, imagina uma nação, imagina um império que vivia da guerra, né? Que vivia de conquistar outros povos. E esse povo fica quase 100 anos sem guerrear. Como é que iam ficar esses soldados? Esses soldados eles iam ficar completamente despreparados, certo? Então, quando os povos germânicos, né, começaram a invadir o território do Império Romano, as legiões romanas, né, o nome que se dá para os soldados, para os exércitos de Roma, as legiões romanas elas estavam completamente despreparadas. E os povos bárbaros, eles eram, poxa, muito mais fortes, né? Eram uns caras altões, fortes, né? Então, o Império Romano ele estava extremamente despreparado, né, para um ataque daquele tamanho com pessoas daquele porte. O que dava força, né, o que dava a vantagem para o Império Romano na época que ele conquistava, não era simplesmente a força do soldado, mas era também a disciplina deles, né? Eles formavam ali Bom as dia, formações de professor. batalha e tal. Bom dia. E então, né, com esse tempo de paz, com esses 100 anos aí, quase 150 anos de paz que eles tiveram, as tropas romanas elas ficaram, Bom dia, professor. bom dia, elas ficaram completamente despreparadas. Qual Outro é o motivo também, módulo? que motivou para que o Império Romano caísse foram as próprias guerras civis dentro dele, né? Módulo 4. Isso. Tá no chat aí, gente. Outro motivo que fez com que eles caíssem foram as guerras civis, né? Praticamente quase todos, por um período de tempo, praticamente quase todos os imperadores de Roma subiram ao poder não pela sucessão, mas porque tomaram o poder. Então imagina, um império que está em guerra com ele mesmo, ele não pode resistir o inimigo que está vindo do lado de fora, né? E aí, gente, quando a gente fala de invasões germânicas, eu trouxe um mapa aqui. Quem é essa galera? Quem são os povos germânicos, né? Há quem chame esses povos germânicos de Qual é a bárbaros. página? Página 280 agora. Módulo 4, capítulo 11, página 280. Há quem chame esses povos, essas tribos germânicas de bárbaros. Alguém já ouviu falar dos bárbaros? Não, também não. Gente, o que era os bárbaros? A gente usa essa palavra meio que até hoje, né? Poxa, você tá agindo como um bárbaro. Isso é uma barbaridade, né? Como diz o Quem usa Datena. isso? Enfim, gente, que é um bárbaro? Os gregos e os romanos, eles chamavam de bárbaros todos aqueles que não estavam ou que não faziam parte da cultura deles. Os gregos olhavam para aqueles que não eram gregos e chamavam eles de bárbaros. Assim também, os romanos olhavam para aqueles que não eram Bom dia, romanos professor. e chamavam. Oi? Alguém me Bom chamou? dia. Quem me chamou? Melhor. Cadê ela? Bom dia, professor. Bom dia. Alguma pergunta? Não? Beleza. Página do livro. Página 200, módulo 4, capítulo 11, página 280. Tá bom? Obrigada. De nada. Vamos lá, gente. Os bárbaros, né? Como eu estava falando, eram todos aqueles que não eram romanos, né? E esses povos que estavam aqui fora dos limites do Império Romano,
eles começaram, quase todos eles, ó, tem vários povos aqui, os ângulos, os saxões, os francos, os burgúndios, os vândalos, são vários povos que começam a entrar pelo território romano, conquistando, pilhando, saqueando, entrando realmente no território romano e ocupando ali o espaço que era deles. Gente, só que, como eu falei, as tropas do Império estavam enfraquecidas. Segundo, estavam tendo constantes guerras civis, então, tipo assim, a moral do povo estava despedaçada. Então, como é que você ia conseguir conter uma galera que está entrando no seu território? E a fronteira é muito grande, é um território muito grande, você não consegue mandar soldados suficientes para lá. Então, qual que foi a estratégia do imperador para tentar conter as invasões? Ele dividiu o Império Romano. Tá vendo essa linha branca aqui? O Império Romano, em 395, no ano 395, ele foi dividido, o imperador ele dividiu o Império Romano entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E aí ele botou quase como essa linha aqui no meio, pô, tá dividido. E aí do Império Romano do Ocidente, a capital ficou sendo Roma, e do Império Romano do Oriente, a capital ficou sendo Constantinopla. Com isso, o território diminui e essa metade consegue administrar bem a defesa daqui e essa metade consegue administrar bem a defesa de lá. Aí, gente, as primeiras invasões foram acontecendo, né? Em primeiro lugar, esse povo aqui, chamado visigodos, que está de vermelhinho aqui, eles começaram a entrar aqui pela Grécia, passaram pela Europa, por Roma, deram quase a volta no Império todo e fundaram tipo um reinozinho aqui. O final da setinha, mais ou menos onde está a França hoje, né? E aí tem lá os vândalos. Os vândalos entraram também, atravessaram a Europa toda, passaram pela África, foram pelas ilhas e tal. E aí vocês podem estar achando engraçado, né, o nome desse povo, vândalos, que a gente dá esse nome até hoje para quem destrói tudo, né? Se tem um protesto e tem um camarada que quebra tudo, que saqueia a loja, taca pedra, a gente chama essa pessoa de um vândalo. Aquela pessoa está fazendo um vandalismo. E isso ficou nos dias de hoje, até hoje para a gente, porque isso fala da violência com que esses povos entravam. Eles entravam saqueando cidades, aldeias, pilhando, né, e tal, conquistando. Também tiveram os francos que vieram para cá e se estabeleceram, criaram o Reino da França e tal. Enfim, gente, esses povos germânicos começaram a entrar no Império Romano e começaram a desestabilizar toda a ordem, todo o sistema que havia ali, né? Eu vou parar por aqui rapidinho para escrever aqui no nosso slide, para meio que fazer um resumo daquilo que eu falei até aqui. Vamos lá. Primeiro eu comecei falando, para quem chegou meio atrasado, que o Império Romano ele meio que dependia da guerra e ele meio que dependia, né, dos escravos conquistados na guerra para manter o seu sistema operando, a sua máquina operando. Para isso, gente, até o livro deixa aí, mostra as estradas que eles construíram. Tá vendo esse mapa aqui, cheio de rabisco vermelho? Todos esses rabiscos vermelhos, eles são estradas que o Império Romano construiu. Para quê? Para que pudesse haver comunicação entre um império tão grande. Para que Roma, que está aqui, nessa bolinha vermelha aqui, para que Roma pudesse se comunicar, sei lá, com o povo que estava aqui na Palestina, ou a galera que estava aqui na África e tal, para que os impostos pudessem chegar, enfim. Por isso que tem um ditado, até hoje, que diz que todos os caminhos
levam a Roma. Não sei se alguém já ouviu esse ditado, mas é por causa disso, porque tinham várias estradas e por qualquer estrada que você seguisse, uma hora ou outra você ia cair ali em Roma. Enfim, vamos lá. O Império Romano atingiu seu apogeu. Vocês sabem o que significa apogeu? Apogeu significa tamanho máximo, né? Significa como se fosse a estatura máxima. Nunca quero saber isso daí. Oi? Nunca quero saber se você não falasse. É. Apogeu significa tamanho máximo, sabe? Quando a gente fala, tipo assim, de apogeu e queda, a gente pensa logo, tipo assim, numa curva, né? Tá iniciando, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Chegou no apogeu, que é o tamanho máximo, e agora a queda. O Império Romano também foi assim. Foi crescendo, 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 atingiu seu tamanho máximo e começou a cair. O Império Romano atingiu seu apogeu através de através de diversas conquistas militares, o que deu para eles, proporcionou, que é a mesma coisa que dá, que proporcionou a eles riquezas. Aí. Opa. Que proporcionou a eles riquezas, escravos, etc. Com o fim dessas expansões, esse sistema de conquista de novos entra em colapso. Sendo que o Império começa a entrar em declínio. Sabem o que é declínio? Não. Gente, se apogeu é quando tá lá em cima, declínio é quando começa a cair o negócio. Entendeu? Ah, tá. É só vocês pensarem no Flamengo. O Flamengo teve seu apogeu ano passado, mas esse ano tá, ó, em declínio. Vou falar nem nada, fique, senão vou. É. Vou esculachar. Também não vou falar nada, professor, não, hein? Eu tô Senão também quietinho. esculacha aqui. Tô quietinha. Quase do. Vamos lá. Outras causas para o declínio do Império
Foram. Vou botar aqui. O despreparo dos soldados romanos após anos de paz. Em segundo lugar, as invasões dos povos germânicos. Os bárbaros. Pronto. Terceiro lugar, as constantes guerras civis que dividiam o império. Beleza. Ai. Invasões germânicas. O Império Romano também. Também um grande problema nas suas fronteiras. Vocês sabem o que é uma fronteira? Acho que Sim. sim. Praticamente é quando dois países eles fazem uma fronteira. É bem mais fácil de você ir para você ir para esse país. Sim. A Com essa fronteira é fronteira. um limite entre um território e outro. Tá vendo essa linha preta aqui? Essa linha preta aqui, ó, peraí. Essas linhas pretas aqui, elas são as fronteiras. Elas são um limite entre aquilo que é o Império Romano e aquilo que são o território de outros povos. Entenderam? Os povos germânicos passaram a invadir o seu território. Gente, e aí, quando os povos germânicos foram entrando, os imperadores foram tentando meio que fazer acordos com eles, falando assim, poxa, a gente não tem como resistir vocês, não tem como a gente combater vocês, mas vamos fazer um acordo, vocês entram aqui no território com a condição de que vocês agora também vão ajudar a defender o Império Romano. E aí, gente, quando eu falei que as tropas romanas elas estavam cada vez mais despreparadas, quem começou a fazer o treinamento dos exércitos romanos e quem começou a defender o próprio território romano começaram a ser os próprios bárbaros que estavam entrando. Então, já dava para ver que isso não ia dar muito certo, né? Então, vou colocar aqui, ó. Em primeiro lugar,
os romanos. Professor Professor, Samuel tá mas pedindo eu tô pra querendo você aceitar. entrar. Ah, tá. Pra ele entrar. Gente, teve uma galera que entrou depois aí, né? Preciso saber. Faltando 8 minutos. 8 minutos pra eu acabar. É. Tipo, Em primeiro lugar, dia, os demora romanos muito. começaram a fazer acordos com os invasores que envolviam proteção das fronteiras. Ou seja, os povos germânicos que estavam entrando iam ter que proteger as fronteiras. Em segundo lugar, o imperador o imperador dividiu o império em duas partes. O Império Romano do Ocidente, onde a capital era Roma, e o Império do Oriente, onde a capital era Constante. Beleza, gente. Nesses últimos minutinhos, eu vou falar aqui sobre a queda de fato do Império Romano. Antes de falar sobre a queda do Império Romano, vocês imaginam o que motivou essas tribos germânicas a entrarem em Roma? O que vocês acham que motivou eles a correr para cá, para o Império Romano? Gente, além das riquezas, além daquilo que tinha de bom que proporcionaria para eles estar aqui no Império Romano, tem uma setinha grandona aqui, escrita Unus. Quando perguntaram, né, para esse povo aqui, para os visigodos, falaram assim, poxa, por que vocês estão entrando aqui? Ah, é por causa dos Hunos. Gente, lá na Ásia tinha um povo muito poderoso, e aí eu vou falar um pouquinho sobre eles, um pouquinho agora e talvez mais um pouco na aula que vem. Os Hunos, eles eram um povo asiático muito poderoso, né? Eles eram montadores de cavalos. Eu vou botar uma foto aqui. É que você vestiu o meu naquele dia. É que você vestiu o meu naquele dia, ele é altinho. Então tinham os Hunos. Os Hunos, eles começaram a sair da Ásia e vir para a Europa. E essas tribos que estavam aqui começaram a fugir dos Hunos. Fugindo dos Hunos, eles bateram aqui no Império Romano. Gente, Professor, é como se do nada eles aparecesse, acabaram brotasse um também entrando em contato com o Império Romano. Deixa eu falar um pouquinho sobre os Hunos. Os Hunos, eles eram um povo tão poderoso, né, que praticamente todo mundo tinha medo deles. Por quê? Porque eles eram extremamente violentos e eles eram extremamente rápidos, porque eles tinham dominado a técnica
da guerra a cavalo. Tipo assim, eles eram Nossa. treinados desde pequenos a montar os cavalos. Então, tipo assim, eles conseguiam, em cima do cavalo, usar a espada, usar a lança, usar o arco. Eu não sei nem montar cavalo. Acho que se eu tentar balançar uma espada em cima de um cavalo, eu caio muito feio. Mas eles eram treinados desde pequenos, né, para que pudessem guerrear com os cavalos. Outra coisa que eles eram muito bons, eles tinham uma técnica com arco e flecha. Eles, em cima dos cavalos, eles conseguiam usar um arco e flecha e, tipo assim, atirar para frente, atirar para os lados. Eles eram muito bravos. Enfim. E aí, os hunos eles começaram a vir em direção ao Império Romano. E aí a história conta que um homem, o rei dos hunos, eu acho que o mais conhecido de todos, alguém já ouviu falar em Átila, o Huno? Enfim. Aham, Átila. Eu acho que é o nome até do colégio, Átila. É, Mas eu já ouvi falar. Acho que só foi uma vez, mas eu já ouvi falar, só lembro o nome. enfim, gente, esse camarada chamado Átila o Huno, ele chegou aqui na Europa com mais ou menos 100 mil soldados e imagina a festa que ele fez, né? Ele chegou conquistando tudo, quebrando tudo, pilhando um monte de cidade. Mas essa história maneira eu vou contar para vocês na aula que vem, porque faltam 2 minutos e eu preciso pegar o nome da galera que entrou depois. Espera aí.